Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal da Deia Rosas. Hoje no vídeo nós vamos falar sobre o Caudex mole, o Caudex murcho, tá? O que pode estar acontecendo aí com a rosa do deserto de vocês. Mas antes de mais nada, eu quero deixar um abraço, tá? Um grande beijo aí, um beijo para Maria do Carmo da Silva Leite, outro beijo para Sidilene Melo e um grande abraço aí para o Edson Leal. No vídeo de hoje eu vim trazer o Caudex mole para vocês, tá? Vim trazer é uma situação que nos causa assim muita tristeza, né? A gente fica apavorada porque que os Caudex ficam mole aí da rosa do deserto. A gente se preocupa porque às vezes a gente compra uma planta tão linda, né? Tão bonita, a gente quer cuidar e começa o seu Caudex aí ficando mole, né? E a gente fica sem saber o que fazer. E diante de onde fiz uma live, quem não assistiu, dá um pulinho lá. No final já da live, eu já saindo, teve uma grande amiga aí, uma seguidora, Patrícia Pereira. Grande beijo, Patrícia, e vim trazer para você aí o seu recadinho, tá? Referente ao seu Caudex, que estava mole, né? Que tá mole da sua rosa deserta. E você havia dito para mim que replantou 2 vezes. Daí eu perguntei para ela, né, se as folhas estavam perfeitas, se por que ela tinha replantado 2 vezes, né, tentando ajudar ela. E aí não sei se a live dela caiu no momento que ela estava e não consegui mais ter contato com ela, mas eu estou trazendo um vídeo, eu creio que esse vídeo vai ajudar e vai chegar a ela e não só a outros seguidores aí, muita gente aí com problema de Caudex mole, né, o Caudex que está murcho e a gente não consegue fazer o que fazer. Bom, Patrícia, como você, Patrícia, já replantou 2 vezes, você já deu 2 sofrimentos para sua rosa do deserto, 2 vezes, né? A primeira você plantou, ficou murcha. A segunda você plantou e ficou murcha. Então, o que que acontece? Você acaba dando, né, o sofrimento para a planta. Pode acabar rompendo as suas raízes, porque quando a gente faz o replantio, a gente acaba rompendo, né, algumas raízes capilares, que são as que se alimentam. Já já eu vou falar sobre essa aqui, tá? Então, elas se alimentam, tá? Para poder ter a sua sobrevivência. Na medida que você já replantou, né? Você já tirou suas raízes, né? Já replantou 2 vezes, ela acaba entrando em sofrimento, suas folhas começam a amarelar, a cair e o Caudex se custa para se reerguer, né? Então você plantou uma vez, replantou a segunda. Então daí a planta já entra no sofrimento que é o replantio. O replantio nada mais é o que? Replantar, você trocar o substrato, você cortar, né, podar as raízes aéreas. Então, tudo isso já começa já o sofrimento da sua própria raiz, né, da sua própria rosa do deserto, do Caudex dela. Começa a ficar murcho, né? Começa a ficar mole e aí a gente fica apavorada. Esse é um dos motivos, né? O replantio. Por que o replantio? Porque ele até se acostumar com o substrato novo que você plantou, que você trocou, né? A troca do vaso, tudo isso a rosa sente, né? A nossa rosa do deserto, ela sente. Qualquer planta que você for mudar de vaso, não só a rosa do deserto, como qualquer outra planta, você mudou de vaso, ela já está sentindo. Vai sentir o ambiente, vai sentir o substrato, vai sentir o vaso. Se você pôr ela no chão, ela vai sentir também. Então, ela vai cair num sofrimentozinho e depois ela se ergue, né? Quando você já troca o substrato, que você troca a sua planta, levanta o Caudex, normalmente a gente costuma fazer isso uma vez ao ano, tá? Normalmente sempre uma vez por ano você vai trocar, vai dar uma nova vida para a sua rosa deserta. Mas tudo, gente, tudo que nós fazemos é sempre com muita moderação, muito cuidado para não quebrar as raízes, tá? Essas rosas, pessoal, ela não tem muito mistério, tá? De cultivo, não, tá? Ela não tem muito mistério.
A única coisa que vocês têm que ter sempre é aprender a diferenciar o que ela precisa, né, o que está acontecendo com ela, se o caldex dela, verificar o caldex, olha, esse daqui está bem durinho, então sempre verificar, né, sempre estar sempre fazendo uma inspeção todos os dias nas suas rosas do deserto. Agora, a nossa amiga aí, ela fez dois replantios nas suas rosas do deserto, né? Então, aí acaba, né, contribuindo para o apodrecimento. Pode quebrar algumas raízes e acaba realmente apodrecendo. Às vezes a gente não vê, acaba replantando aquela rosa que a gente está doida para poder a gente ver depois ela florindo, a gente acaba plantando e não vendo. E aí às vezes a gente planta alguma raiz quebrada e pode causar sim o apodrecimento. Quando você adquire, pessoal, uma rosa do deserto, né, para você mesmo cultivar, que você está gostando, você tem uma coleção, então não é difícil. Você tem que só sempre muito estar fazendo a inspeção, tá? Delas, está sempre olhando, apalpando o caldex, ver se elas estão bem, ver se tem algum ácaro, algum purgão, né? Observar sempre, pessoal, praticamente todo dia, né? Quem tem essas lindas rosas, né, do deserto, que são muito bonitas, belas e não é barato, né? Então a gente tem que estar sempre perdendo um tempinho mesmo da sua vida e todo dia estar sempre olhando, observando, tá? Outra coisa também, a rega, gente. A rega ela deve ser frequente, sim, né? Você vê as minhas aqui, ficam todas na chuva, então ela deve ser frequente. Mas aí você tem que fazer, né? Sempre observar o substrato, tá? Molhar sempre com muita moderação, olhar o substrato. Olha, tipo, hoje, aqui esse aqui tá molhado. Se ele tá molhado, eu não vou molhar hoje, tá? Tem 2 dias que eu não molho. Então ele ainda está molhado, está úmido. Por que eu vou molhar de novo? Né? A falta da rega também contribui para ela também o caldex ficar murcho, tá? Essa rosa do deserto aqui, gente, ela passou um tempo, acho que mais de uma semana que murcha. Por quê? Porque eu fiz o replantio dela, gente, com vocês aí no canal. Tem um vídeo dela aí atrás. Tá? Essa aqui é uma LM39, ela tá em 3 enxertos, né? Então eu fiz o levantamento do caldex dela, eu fiz a poda das raízes aéreas dela, então, ó, passamos canela, tá vendo? Ela deu realmente uma murchada e hoje ela já tá bem, ó, durinha, mas eu vim lutando com ela, mas ela se ergueu, né? E ela tá aí bem, por quê? Eu dei 2 sacrifícios para ela junto. Podei a raízes aérea e fiz o replantio. Essa aqui que eu ia dizer para vocês, pessoal, ó. Eu tenho um costume muito grande também quando eu faço o replantio da minha rosa do deserto e deixo para cortar as raízes aéreas bem depois. Porque ela já sofreu, já teve um sofrimento. Então você já replantou. Então eu deixo ela primeiro, tá? Ela se levantar, se acostumar com o substrato, com o potezinho, tudo que ela recebeu de novo, né? Depois, passar de uma semana, agora é a semana que eu vou fazer a poda dessas raízes aéreas. Senti que ele tá bem, ele deu também uma murchadazinha, né? Mas, ó, bem durinho, tá bem durinho. Agora é o momento que eu vou cortar as raízes, tá? E muita gente me pergunta, Deia, por que você não corta logo as raízes no momento que você está replantando? Justamente por causa disso, para não dar sofrimento para a sua rosa do deserto, gente, tá bom? Já aquela ali, pessoal, ela deu uma sofrida mais, né? Por quê? Porque eu fiz as 2 coisas ao mesmo tempo. Podei as raízes aéreas, né? Troquei o substrato, então ela sofreu mais do que essa. Essa aqui ela teve muito pouco tempo de amolecimento, o caldex dela, mas agora ela tá bem, tá perfeita, graças a Deus. Outra coisa também que é muito interessante é a cochonilha de raiz, pessoal, aquelas manchinhas brancas que dá no substrato quando você vai replantar e você encontra umas manchinhas brancas, e normalmente ela aparece muito também quando você replanta nas beiradas de todos os vasinhos.
ou até mesmo no próprio substrato. Aí o que que acontece? O que que você pode fazer com cochonilha de raiz? Ela também prejudica muito, o nosso caudex fica murcho, as nossas folhas ficam meio feinhas, amareladas, né? Essa aqui é a JC20, pessoal, olha o botão dela aqui, perfeito, tá? Linda, né? Então, você pode aí colocar uma naftalina, tá? A naftalina, ela ajuda demais para combater aí as cochonilhas de raiz. Só que, gente, não é imediato. Eu botei hoje e ela já está combatendo hoje. Não, isso aí é na medida dos dias que vai passando. Você vai ter que regar, né? E aí a rega vai cair em cima da naftalina e a substância dela vai cair no próprio substrato. E é o próprio cheiro, ela tem um cheiro que exala muito forte. Então, tudo isso vai combatendo, tá? Não é de imediato. Outra coisa muito legal também é um vídeo que eu tenho aí falando sobre a água sanitária, tá? A água sanitária com o detergente. Misturando na água, você dá um banho sempre no próprio substrato do vaso, né? Vai banhando e pode banhar nas folhas também, sendo que essa aplicação sempre no finalzinho da tarde. Tem um vídeo no canal aí falando sobre isso. No finalzinho da tarde, por quê? Para as folhas não queimarem, o sol bater, porque a água sanitária, detergente, são todos produtos químicos e acaba matando, né? Acaba queimando as suas folhas, aí você vai ter mais um prejuízo, além do caudex murcho, mais as folhas, né? E é isso, gente, então. E uma outra dica muito boa também para o seu caudex murcho, se você sentir que ele está ainda continuando com o seu caudex murcho, você vai, o que você vai fazer? Você pega a sua planta e plante ela na areia grossa, pessoal, só na areia grossa, tá? Que você vai ver como ela vai criar muito mais raízes e vai ficar muito mais bonita. E depois você vai vir aí para me contar o resultado do seu caudex murcho. Pois é, gente, eu espero que eu tenha ajudado todos vocês nessas grandes dicas aí de caudex murcho, caudex mole. E Patrícia, se você vê esse vídeo, grande beijo para você, espero você ter ajudado você e a todos os seguidores que sentem dificuldade aí com seus caudex murcho, mole, tá bom, gente? Faça a inspeção nos seus caudex. E esse foi um dos grandes motivos também, uma boa dica, por que eu faço a poda das raízes aéreas depois, tá? Evitando mais sofrimento. E no plante e replante aí várias vezes não, gente. Rosa deserta uma vez ao ano é o necessário. Beijos, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero poder ter ajudado a todos vocês, pessoal. Bye, bye. Beijos, beijos.